Vamos fazer uma linha do tempo breve aqui. O Moraes tem esse desejo, né, de regular as redes sociais. Então ele levou uma proposta de autoria dele ao Congresso Nacional, entregou ao Arthur Lira. Essa proposta, o Arthur Lira, aparentemente, deve ter dado uma olhada e engavetou. Por quê? Porque é uma prerrogativa do Congresso Nacional legislar sobre isso, tá? Mas, educadamente, ele foi lá, recebeu e não se tratou mais do assunto. O Moraes ficou inconformado com a situação. O mesmíssimo texto foi levado ao plenário do TSE e foi aprovado. Então, é o TSE legislando no lugar do Congresso Nacional. E não tem como você dizer assim, não, está legislando no vácuo do Congresso. Mas, gente, a função constitucional do Congresso Nacional é essa, é legislar. Não é porque o TSE, o STF ou qualquer outro órgão, algum outro tribunal queira legislar a respeito de alguma coisa e o Congresso Nacional não faz, que isso permite que esse tribunal superior aí faça isso no lugar do Congresso Nacional. Não é assim que a coisa funciona em um Estado democrático de direito, né? Mais uma prova de que não estamos em um. Tá? E por que eu disse que a coisa podia virar contra o feiticeiro? Feitiço poderia virar contra o feiticeiro. Primeiro, regulação de inteligência artificial. A gente vai cair naquela armadilha de sempre, naquela toca de coelho. Quem vai definir o que é ou não inteligência artificial, o que é ou não deepfake? Vai ser uma perícia especializada? Aí a gente faz o quê? A gente fala a respeito do caso do padre Júlio Lancelotti. A princípio, a perícia disse o quê? Que era deepfake. E eu trouxe aqui para vocês. Disse para vocês, eu conheço uma pessoa que é especialista, craque no assunto, mestrado em Los Angeles, né, em CGI, computação gráfica aplicada ao cinema. Ele disse, aquilo ali não é deepfake. Não é deepfake. O que pode ser ali pode até ser uma outra pessoa idêntica a ele, né? Um clone, já que está na moda falar essas basófias aí de clone. Agora, não é deepfake. Aquilo ali é aquela pessoa, o background é aquilo ali, não tem nada, nenhuma manipulação digital naquela história. Aí, Ed, você está mentindo, os esquerdistas. Depois, o próprio perito que disse que era deepfake voltou atrás e disse que não, realmente era real, e falou a mesma coisa que o meu conhecido falou. Ele alega que não é o Júlio Lancelotti, tá? Mas isso aí é uma outra história. Os outros peritos disseram, não é deepfake, é ele mesmo. Mas qual será a perícia aceita nesse caso, quando surgir um vídeo e o TSE for julgar aquilo ali? Qual perícia será aceita? Será uma escolha seletiva ou isonômica da perícia que vai valer no final das contas? Não sou eu que tenho que responder essa pergunta, né? Repetindo, é só lembrar do caso do Júlio Lancelotti. Agora, o feitiço que pode virar contra o feiticeiro é o seguinte. O que deveria ter sido, né, ou não, projeto de lei, né, esse texto aí que foi aprovado, essa resolução que foi aprovada pelo TSE, prevê que as redes sociais tenham praticamente o poder de polícia. Elas teriam a obrigação, né, de intervir caso algum conteúdo falso, né, alguma desinformação seja disseminada pelas redes sociais. Elas passam a ter responsabilidade jurídica e, por isso, teriam que atuar com mais firmeza. O negócio é o seguinte, galera. O YouTube, o Facebook, o Instagram, todos já fazem isso. Todos já fazem isso, independente do TSE mandar. E é um controle, né, meio que não é isonômico, tá? Não é algo imparcial. A gente viu isso nas últimas eleições. Então não precisava disso aí para as redes sociais fazerem isso. Por quê? Porque existe uma ideologia por trás, né? E que nesse caso aí está até acima da lei, o desejo dessas redes sociais agir dessa forma, né? O que eles fazem? Desmonetizam o teu canal, desmonetizam um vídeo em específico. Aí se você tem vários vídeos desmonetizados um depois do outro, isso afeta o teu alcance, né? E por aí vai. Aí você pergunta, vem cá, ô rede social, o que eu fiz aqui, o que está errado? E você não obtém resposta, né? Então você fica ali sem ter para onde ir. Com essa lei aí, que não é lei, né? Essa resolução do TSE, fica muito mais fácil para mim, produtor de conteúdo, recorrer.
caso eu seja alvo de uma decisão dessa. Como não existia nenhum tipo de regulação, era tudo ao vento, né? Agora não, se existe algo escrito no papel, eu posso ir lá e recorrer. E posso virar a questão com muito mais facilidade. Agora, o X da questão aqui é o seguinte: nós agora temos o Twitter. Nós temos uma rede social que é claramente de direita. Que permite a liberdade de expressão? Permite. Agora, fiscaliza de maneira muito forte a disseminação de mentiras. Agora, da maneira correta, de maneira imparcial, isonômica, com as notas da comunidade. E qual é a rede social que mais influencia a política no Brasil hoje em dia? São duas: o YouTube e o Twitter. Só que o YouTube está caindo e o Twitter está subindo. Na época que a gente chegar às eleições de 2026, vocês podem ter certeza, caso não tirem o Twitter do ar, quem vai decidir as eleições, né, deixando de lado outras questões aí que a gente não pode comentar, será o Twitter. Refraseando aqui, tá? A rede social que mais vai influenciar as eleições de 2026, com toda certeza do mundo, será o Twitter. E o Twitter vai ter esse poder de polícia para punir a esquerda. Porque quem mente é a esquerda. Então, pessoal, isso aí não é nem a coisa mais grave. O grave mesmo é o atropelo do Congresso Nacional. Está fechado, né? Virou uma casa de massagem. É uma casa ali, perfumaria. E não esperem nada da parte do Pacheco ou da parte do Arthur Lira, porque eles estão de 4. Né? Mas, já que isso é a realidade, que a gente sabe que não pode mudar isso, porque eles são 2 bananas, a gente tem que discutir aqui a questão na prática. Né? O que isso vai repercutir na nossa vida. Como isso vai repercutir na nossa vida. E é isso que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Acaba nos ajudando. Da maneira como esse texto aí acaba nos ajudando. Vamos falar aqui agora, pessoal, a respeito desses rumores, deixando bem claro, tá? São rumores que foram, né, que ganharam força depois daquela treta do Barroso com o Moraes que eu trouxe para vocês no primeiro vídeo de hoje, tá? A gente conversou sobre isso muito tempo atrás, quando o Flávio Dino foi indicado pelo Lula. Porque é senso comum, né, que o Alexandre de Moraes é aquela história, né, um filho desencapado. A qualquer momento ele pode virar para o outro lado e dizer: pronto, agora eu vou te derrubar, vou acabar com você, porque eu quero isso. Né? É uma pessoa que se autoatribuiu superpoderes. Vocês viram ali ele desafiando o presidente do STF, o Barroso. É como se a decisão dele sempre tivesse que prevalecer. Só que os 11 ministros, né, têm o mesmo poder. Não existe hierarquia dentro do STF. Né? Mas eles sabem que se o cara resolver virar para o outro lado, eles estão ferrados. Né? Quando o Alexandre de Moraes foi indicado para o STF, o PT publicou uma nota repudiando a indicação. Né? Depois que o Alexandre de Moraes já era ministro do STF, o Randolfo Rodrigues pediu o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, ele sempre foi inimigo da esquerda assumida. Eu não estou falando da esquerda tucana, estou falando da esquerda assumida. Né? Só que aí passou a ser conveniente, por quê? Porque ele estava agindo contra a direita conservadora. Agora, até quando essas pessoas vão andar de mãos dadas, ninguém sabe. Então a indicação do Flávio Dino seria meio que uma criptonita, né, para manter por ali caso o Alexandre de Moraes saísse da linha. Né? O Flávio Dino já entrou e ontem a gente teve esse embate entre o Barroso e o Alexandre de Moraes, em que o Barroso tinha razão. Agora, o problema aqui é que o Flávio Dino estava do lado do Alexandre de Moraes. Ele concordou com o Alexandre de Moraes. Então é difícil de você fazer uma avaliação. Né? Eu acredito que exista esse desejo, porque se o Moraes cai, quem indica o novo ministro é o PT, é o Lula. Né? Então, eles não têm nada a perder. Agora, eles também têm um fio desencapado para chamar de seu, que é o Flávio Dino. Agora, a grande questão aqui, e como eu falei no começo do vídeo, é quem prevaleceria em uma briga como essa. E eu vou dizer um negócio aqui para vocês, pessoal, que vai desagradar muita gente. Tá? A gente pode ter todas as restrições do mundo contra o Alexandre de Moraes, como nós de fato temos. Agora, uma coisa não dá para negar. O cara
tem aquilo roxo. O cara é brabo, ele é corajoso, não tem medo de nada. E uma pessoa que não tem medo de nada é mais perigosa do que qualquer outra. Ainda mais em se tratando de alguém que tem tanto poder quanto ele tem. Então, se vocês me perguntarem, se rolar esse embate, se o PT partir para cima do Alexandre de Moraes para derrubar ele, a não ser que ele também esteja de saco cheio, queira sair, né, eu duvido muito que consigam derrubar o cara. Eu acho mais provável que ele derrube o Lula para que o Alckmin assuma. Porque muita gente acha, né, que o Moraes é filhote do Michel Temer. Não é. Não é. Quem introduziu o Alexandre de Moraes à política foi o Geraldo Alckmin, quando era governador de São Paulo. O que aconteceu com o Michel Temer foi o seguinte: o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança do Estado de São Paulo, um hacker aparentemente teve acesso ao conteúdo do celular da Marcela Temer, né, que tinha ali imagens supostamente comprometedoras, né, com certeza comprometedoras, senão ninguém teria feito esse esforço para impedir que as imagens vazassem, viralizassem na internet. Né? O Michel Temer não conhecia o Moraes, não tinha proximidade com ele e acionou a Secretaria de Segurança de São Paulo porque o hacker era de lá. Tá? E o Alexandre de Moraes conseguiu evitar o vazamento e prendeu o cara, prendeu o hacker. E aí, né, o Michel Temer passou a ser grato ao Moraes. Quando assumiu a presidência, o colocou no Ministério da Justiça e depois, quando o Teori Zavascki partiu, né, não vamos entrar no mérito aqui do que aconteceu, ele colocou o Moraes no STF. Mas a pessoa que colocou o Alexandre de Moraes na política foi o Geraldo Alckmin, que é o atual vice-presidente da República. Tá? Então, a minha opinião é essa. Duvido que exista uma fagulha para que esse movimento comece? Não duvido, porque como eu falei aqui, se ele cai, o Lula vai indicar a pessoa que vai substituí-lo. Né? O Lula ainda precisa de alguém disposto a fazer qualquer coisa? Não, porque agora tem o Flávio Dino, que é do mesmo nível, também é um fio desencapado. Agora, quem tem medo. E eu acredito que qualquer pessoa do Brasil hoje deva ter medo do Alexandre de Moraes. Se o confronto acontecer, eu acredito que o Moraes saia vencedor. Ele derruba o Lula e bota o Alckmin na presidência da República. É assim que eu enxergo as coisas. Se esses rumores se confirmarão ou não, a gente vai ficar sabendo com certeza nos próximos dias. Não é coisa para daqui a 1 mês, 2 meses, não. Tá? Se isso realmente está acontecendo, a gente vai saber logo. Por quê? Porque se a gente está sabendo, o Moraes também está, né? Então não pode dar a ele tempo de reação, se é isso realmente que eles querem fazer. E aí a gente vai ficar sabendo. O confronto vai começar a acontecer. Vamos lá, vamos falar aqui da entrevista, que é o que interessa aqui pra gente. Pessoal, muita gente está perdendo ponto aqui, tá? A esquerda, quase que como um todo, né? A gente não pode se igualar à esquerda de maneira alguma. 95% da esquerda, galera, principalmente aquele esquerdista médio das redes sociais, é um papagaio com demência. Né? Ele sai repetindo tudo que ele escuta, seja do político petista ou de um advogado militante, como se fosse um telefone sem fio. Não passa nem pelo crivo do cérebro, entendeu? Até porque muitos deles não têm mais cérebro. É repetição, 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 repetição. Eles não procuram nem saber do que se trata. Então, a gente não pode se igualar a essas pessoas. No entendimento, tirando ali a cúpula da esquerda, né, que é mais inteligente, o grosso da esquerda responde a qualquer postagem nas redes sociais, como eu fiz, né, no Twitter, falando a respeito da entrevista, não vai mudar nada, porque ninguém no Brasil assiste ao Tucker Carlson. E eu vi algumas pessoas da direita tendo o mesmo raciocínio. Isso aí não pode. O objetivo daquela entrevista não é mudar nada internamente, galera. É mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Eu temo pelo Eduardo? Temo. Ele foi muito cuidadoso. Inclusive, em um determinado momento, o Tucker Carlson se assustou, né, quando ele questionou o Eduardo a respeito das eleições, porque o Carlson disse, não sou eu que estou dizendo, né, que as eleições tinham sido manipuladas. E perguntou para o Eduardo o que ele achava. E o Eduardo disse, eu não posso falar sobre isso, porque é um tema sensível no Brasil.
E aí o Carlson ficou assim, né, arregalou o olho, mas como assim? Você é deputado, você não pode falar sobre isso, você pode ir preso se você falar sobre isso? O Eduardo falou, sim. Né? Mas ele falou algumas coisas que, como ele próprio expôs na entrevista, que em uma democracia nunca, em hipótese alguma, poderiam ser motivo para prender ou para caçar um parlamentar. Né? Mas, vamos lá, né? A gente está vivendo no Brasil e ele é um alvo. Né? O Eduardo foi extremamente corajoso e eu lamento muito por pessoas da direita que insistem em pegar no pé dele. Caindo também, né, em outro conto do vigário, outro canto da sereia que a esquerda espalha e algumas pessoas mais ingênuas da direita caem. O problema do Bolsonaro são os filhos dele. Isso aí é uma enorme balela, tá? Mas vamos seguir em frente. Né? O Paulo Figueiredo também foi entrevistado depois, menos tempo, mas foi de enorme valia também, porque ele falou do ponto de vista do jornalista. Né? Ele falou do caso dele, que ele já morava nos Estados Unidos quando participava da Jovem Pan, quando era contratado da Jovem Pan, e a emissora recebeu uma ordem de afastar o Paulo Figueiredo. Não só o Paulo, afastou todos os conservadores da emissora, que teve que mudar completamente sua linha editorial para não perder a concessão. Né? E isso também, pessoal, assustou demais o Carlson. E ele, pessoal, como eu já falei aqui, é o jornalista com maior audiência nos Estados Unidos. Ele era da Fox News, né? E quando ele tinha o programa dele na Fox News, já era o programa de maior audiência na TV americana. E aí ele foi afastado. Mas, Ed, como é que pode a Fox News, que é uma mídia de direita, conservadora, afastar o Tucker Carlson? Pessoal, todas essas grandes emissoras, CNN, Fox News, ABC, NBC, todas essas emissoras, canais jornalísticos dos Estados Unidos pertencem à mesma empresa. A BlackRock e os seus puxadinhos ali são maiores acionistas de todos esses canais de notícias. Tá? O que eles tentam fazer ali não é diversificar a informação, é diversificar o público. A mesma empresa atingindo vários públicos diferentes, que no final das contas acaba sendo a totalidade. Qual o interesse principal da BlackRock? É se aliar à direita ou à esquerda? Claro que à esquerda. Então, a partir do momento que a Fox News começa a incomodar, apesar de gerar lucro, incomodar os interesses principais da BlackRock, então vamos dar aquela aliviada. Então chega de Tucker Carlson porque ele está influenciando demais as pessoas. Só que o tiro saiu pela culatra. O cara fechou um contrato com o Elon Musk e passou a apresentar seu programa no ex-Twitter, né? Agora o X, o X. E a audiência dele aumentou demais. Ontem à noite, quando eu chequei pela última vez, o vídeo já tinha 1.400.000 visualizações. Vocês têm noção do que é isso? O vídeo publicado ontem tinha 1.400.000 visualizações. Eu não tenho a menor ideia de como está o negócio agora. Tá? Eu vou colocar aí na tela. Eu vou checar, assim que acabar de gravar esse vídeo, eu vou checar e deve estar aí no canto da tela agora. Tá? Então, galera, o importante para a direita é que o mundo entenda o que está acontecendo. Eu não estou nem um pouco interessado no que o petistinha dorme sujo, né? Que não sabe a tabuada, que não sabe conjugar um verbo no pretérito mais que perfeito, vai pensar daquilo ali. Isso é completamente irrelevante para a gente. A esquerda que comanda, né, o topo da cadeia alimentar da esquerda está desesperada. Desesperada. Um exemplo, Mônica Bergamo, né, pseudo-jornalista. Ela teve a cara de pau de, na conta dela do Twitter, dizer que o Eduardo, o Paulo e o Tucker estavam mentindo, porque nenhum veículo de informação conservador foi punido aqui no Brasil. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a senhora Bergamo, tá? Terça Livre, que era uma empresa para o mundo conservador de grande porte, para o jornalismo no geral. Não estou falando de audiência, tá, pessoal? Estou falando de estrutura. Já era de médio porte, caminhando para se tornar uma empresa de grande porte, inclusive com canal na televisão. Lives do Terça Livre batiam 120 mil pessoas
simultaneamente assistindo. Né? Eu conheci o auge do Terça Livre e eu lembro de falar para o Alan, para o Anderson, para o Ítalo, para o Max, do orgulho que eu senti quando eu vi aquilo ali. E eu participei também durante um bom tempo, antes, né, de fecharem o Terça Livre, remotamente, mas participava uma vez por semana. E me dava muito orgulho de ver aquela história que estava sendo construída ali. E tudo isso foi destruído na base da canetada. O Terça Livre não tinha mais condições de se sustentar. Legalmente foi impedido de trabalhar. O Alan dos Santos teve que deixar o Brasil. Ah, mas o Alan é muito esporrento. Se vocês forem aos Estados Unidos, vocês vão encontrar jornalistas conservadores e de esquerda também, muito mais esporrentos do que o Alan dos Santos, que trabalham tranquilamente. O próprio Tucker Carlson é extremamente esporrento. Aqui no Brasil a gente tem a Mili Lacombe, que publicou uma matéria, a esquerdista publicou uma matéria dizendo que era normal a Gaviões da Fiel impedir que patriotas entrassem nos vagões porque eles estavam apoiando uma manifestação antidemocrática e contra extremista vale qualquer coisa. Essa pessoa é ou não esporrenta? É. Só que como ela é esquerdista, para ela tá tudo bem. Então, em uma democracia, né, o Alan deveria poder falar o que ele quisesse. Ainda tem gente da direita que chama ele cavou falta. Porra, meu amigo, uma pessoa da direita que fala uma porcaria dessa, né, é mais burra do que qualquer esquerdista paulo freireano. Vou além do Terça Livre. Jornal da Cidade Online foi completamente desmonetizado. Ah, mas não foi fechado. Qual a empresa que sobrevive sem monetização? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pode chegar, a sua empresa está fechada. Com o Terça Livre, isso foi necessário. Por quê? Porque o Terça Livre tinha muito assinante. Muito assinante. Então, por mais que você desmonetizasse o canal, a plataforma, as assinaturas continuavam permitindo a operação do Terça Livre. Né? O Jornal da Cidade Online não tem isso aí. Então, foi desmonetizado. É a mesma coisa de você fechar a empresa. Jovem Pan, já falei aqui, foi obrigada a mudar sua linha editorial. Porque senão perderia a concessão. Péssima notícia para a Jovem Pan, não adiantou se ajoelhar, né, retomar um processo e provavelmente vai perder, apesar de hoje ser uma mídia de esquerda. Se a gente for falar de jornalista independente aqui, pessoal, aí é que ferrou, a gente vai passar uma hora aqui. Bárbara, do Te Atualizei, desmonetizada. Eu fui desmonetizado durante muito tempo. Eu tenho um canal secundário que está desmonetizado até hoje. Processo rolando contra o Google. Então, a pessoa que chega e fala aquilo ali, não é desconhecimento, pessoal. Não é desconhecimento, é falta de caráter. Falta de caráter. Essa é a imprensa profissional do Brasil. Tão exaltada pela esquerda. Porque mama na teta. Pessoal, entendam. Por mais que, a princípio, alguém não consiga compreender a importância do que aconteceu ontem, é um primeiro passo em direção à realidade brasileira ser conhecida no mundo inteiro. Tá? E isso vai acontecer aos poucos. A gente deve muito, neste momento, ao Tucker Carlson. Para finalizar, eu vi, por exemplo, pessoas criticando o inglês do Eduardo Bolsonaro. Né? Pessoal de esquerda. Duvido que essas pessoas falem inglês. Aliás, desafio qualquer parlamentar de esquerda, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, a falar inglês melhor do que o Eduardo. Provar que fala inglês melhor que o Eduardo. Não tem nenhum. Tá? Paulo Figueiredo, praticamente um nativo com um resquício de sotaque. Agora ele está lá há mais de 10 anos. O Eduardo morou pouquíssimo tempo fora. É muito difícil, pessoal, você aprender realmente inglês morando no Brasil. Né? Quem acha que isso é possível, que acredita em cursinho de 6 meses aí, está muito iludido. A fluência você adquire morando fora. Tá? E o Eduardo está evoluindo demais. Demais nesse sentido. Então isso aí não é motivo para crítica. Né? Então, pessoal, saldo extremamente positivo. Eu não vou tratar aqui diretamente dos temas que eles trouxeram, porque eu não quero sofrer as consequências. Agora, quando o vídeo foi publicado no Twitter, eu fui um dos primeiros a comentar. E eu disse: Tucker, muito obrigado por permitir que o Eduardo... Até esqueci de mencionar o Paulo, perdão.
mas eu escrevi: muito obrigado por permitir que o Eduardo exponha para o resto do mundo o que acontece no Brasil. Eu, por exemplo, já escrevi e reescrevi esse comentário pelo menos 10 vezes. Para você ter uma ideia do quão assustados nós estamos. E é verdade, eu ia escrevendo assim, falando, não, peraí, isso aqui pode me complicar. Isso não é coisa de democracia, de Estado Democrático de Direito. E aí você vem os comentários dos esquerdistas embaixo do que eu falei, e aí você comprova o que eu falei lá atrás nesse vídeo. São um bando de papagaio ignorante. Tá assustado com o quê, golpista? Tá assustado com o quê, extremista? Vagabundo, não sei o quê. É isso aí, galera. É contra isso que a gente luta. É contra isso que a gente luta, tá? E vamos lá, vamos seguir em frente. Muito obrigado, Eduardo Bolsonaro. Muito obrigado, Paulo Figueiredo. Vocês foram excepcionais. Eu não consigo nem expressar em palavras aqui minha gratidão. Tá? Um forte abraço, a gente se vê por aí.